Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nosso canal tem o objetivo de trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Nós trabalhamos com comentários da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD dos adultos e também trabalhamos com análises bíblicas. Seja muito bem-vindo. Nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Esta lição está com data do dia 19 de abril, para ser estudada em sala de aula. Como nós não podemos nos reunir neste período aí de pandemia, nós estamos utilizando as redes sociais para não deixarmos de aprender a palavra de Deus. E eu quero convidar você, se você não é inscrito no canal, se quiser e puder me ajudar, inscrevendo-se, clicando em inscrever-se e também acionando o sininho das notificações. Assista o vídeo até o final e se você gostar da explanação desta aula, você pode deixar também o seu like. Isso aí ajuda bastante na divulgação do nosso canal. Se você puder divulgar o meu canal nas suas redes sociais, talvez, logicamente, a maioria não me conhece, mas eu sou membro e sirvo a Deus como presbítero na Assembleia de Deus, Ministério Missão, na cidade de Guará, estado de São Paulo. Eu sou bacharel em teologia pela graça de Deus, pela FAETAD de Campinas. Temos um núcleo da ETAD aqui em nosso campo e trabalhamos com ensino teológico nos níveis básico e médio da ETAD. E sou professor de escola dominical e também superintendente aqui da nossa igreja, superintendente da escola dominical. Então, que você possa gostar desse vídeo, vamos para a aula de hoje, a lição de número 3, que é uma lição muito polêmica, que dá muita, como diz aqui no interior, muito pano para manga, Porém, nós vamos tentar tratar esta lição com o máximo de equilíbrio possível, que é isso que nós precisamos ter, Respeitar as opiniões diversas sobre esta doutrina, ou sobre estas doutrinas, que são a eleição e a predestinação. Então nós precisamos respeitar a posição, principalmente dos arminianos e calvinistas, Nós não precisamos, os calvinistas precisam respeitar os arminianos e os arminianos precisam respeitar os calvinistas, porque essa é a essência da doutrina bíblica, É o amor mútuo. Se saiu disso, já não tem a essência da Escritura. A partir do momento que uma doutrina ela gera por ambas as partes uma divergência e uma luta, uma militância, vamos dizer assim, ambas as partes não estão lidando com essa doutrina da melhor forma possível. Ok? Então vamos lá. O texto áureo da nossa lição diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O texto está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática diz: segundo a presciência de Deus, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar você pode fazer a leitura aí na sua revista, Está em Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 12. Então você pode fazer a leitura aí na sua casa.
A lição, ela está dividida em 3 pontos, né? 3 pontos principais. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui nós veremos a eleição divina, as condições da eleição, e vida santa e irrepreensível, e a nova vida dos eleitos. Esse é o ponto principal de número 1. O ponto principal de número 2 é predestinados para filhos de adoção. Então nós vamos ver aqui no subtópico 1 a predestinação, no tópico 2 filhos por adoção e no tópico 3 os privilégios da adoção. No tópico principal de número 3, nós vamos ver a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nós vamos ver predestinação e salvação. A predestinação e o amor são os 2 subtópicos do ponto principal de número 3. Então vamos lá. Lembrando que isto é uma pré-aula, né? Nós não vamos nos aprofundar muito, até porque senão o vídeo fica muito grande, né? Então aqui nós fazemos, em média, uma aula de meia hora, de 25 minutos a meia hora, né? Para a gente ter uma visão geral, né, da lição a ser estudada. Então vamos lá. Na introdução já deixa claro que a doutrina, ou as doutrinas, né, da eleição e da predestinação são importantíssimas para a compreensão da doutrina da salvação. Então nós temos a doutrina da salvação, a soteriologia, né, que é a doutrina que estuda o processo da salvação. Então, compreender a eleição e a predestinação é de suma importância, né, para compreendermos a doutrina da salvação. Nós vamos ver que esses termos, eleição e predestinação, muitas vezes são usados como sinônimos, né? Ou são usados por muitos estudiosos como termos intercambiáveis, né? Porém, nós vamos ver que há uma diferença entre eleição e predestinação. Então, em termos introdutórios, é isso, né? A eleição e a predestinação elucidam, né, o plano divino para a salvação dos pecadores. Né? Como que se dá este plano de Deus na salvação dos pecadores? Vamos lá então. Subtópico 1, a eleição divina. Então nós temos aqui 3 aspectos da eleição. O que é uma eleição? Eleição, o próprio nome diz, né? É o ato de eleger. É o ato de eleger. Nós vimos em Efésios 1 e 4, está até aí no texto áureo, né? Que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então o termo eleição, né? Num sentido bem genérico, é eleger alguém, né? É eleger alguém. Então, a eleição de Deus foi feita ainda na eternidade. Nós não sabemos exatamente quando isso se deu. A Bíblia nos dá uma pista que foi antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já elegeu os seus eleitos, né? Então, a eleição, ela tem 3 aspectos, né? Em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Então, diz o versículo 4 que ele nos elegeu nele. Então, a eleição, ela é cristocêntrica. Então, Deus nos elegeu em Cristo, nele. Então, Deus nos elegeu nele, né? Fora dele, fora de Cristo, não há eleição, porque a eleição, ela é cristocêntrica. Fora de Cristo, não há eleição. Em que tempo se deu esta escolha? Que eu acabei de dizer, né? Não é dito o tempo exato. Nós temos uma pista. Antes da fundação do mundo. Então, ou seja, na eternidade. Ok? Então, Deus nos elegeu
na eternidade. E qual a finalidade da eleição? Aqui, no contexto de Efésios, a finalidade da eleição é para que o eleito seja santo e irrepreensível. Então nós precisamos lembrar isso. A eleição é cristocêntrica. Deus nos elegeu nele. Fora dele não há eleição. Tá? Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Tá? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz o seguinte, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está lá na primeira epístola de Pedro, essa afirmação da declaração de fé das Assembleias de Deus é baseada na primeira epístola de Pedro, né, no capítulo 1, versículo 2. Eleitos na presciência de Deus. Tá? Então nós somos eleitos na presciência de Deus. Na visão arminiana, né, a qual constitui aí uma cerca de 80% dos evangélicos, trabalha com a visão arminiana, né, segundo estudos. Logicamente, né, estamos aqui respeitando a visão calvinista, né? Cada um pensa de uma maneira. A visão arminiana, ela diz que Deus escolhe na presciência, ou seja, Deus anteviu, né, a fé de alguém, ele previu a fé, porque ele sabe tudo, ele sabe quem vai perseverar até o fim, então esse ele elege. Então, a interpretação arminiana desse texto, eleitos na presciência, eleitos, né, porque Deus conhece quem vai crer e quem vai perseverar até o fim. Na visão calvinista é um pouco diferente. Como eu já disse, nós não estamos aqui para dizer quem está certo e quem está errado e nem para entrar em detalhes, né? A lição não trata especificamente disso. Então, a eleição, voltando, é cristocêntrica, antes da fundação do mundo, e tem o propósito de que os eleitos sejam santos e irrepreensíveis. O tópico 2 diz as condições da eleição. Então, diz aí que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, tá? Diferentemente da visão de Calvino, que dizia que Deus elegeu alguns e outros não. Então, na visão, que pelo menos é na visão mais aceita, né, que é a de Armínio, Deus, ele oferece essa eleição a todos. Tá? Ele oferece essa eleição a todos, baseado na sua presciência. Baseado na sua presciência. Só que esta eleição, ela só se torna uma realidade para cada pessoa de acordo com o prévio arrependimento e fé. Ou seja, a visão mais aceita, né, a visão de Armínio, é que a eleição, ela é uma eleição corporativa, ela é coletiva. Então Deus elegeu um povo. Então Deus oferece esta eleição a todos. A todos. Todos os seres humanos. É o que está registrado na Bíblia, né? Lá em 1 Timóteo 2, do 4 ao 6. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Só que esta eleição só se torna uma realidade no indivíduo. A eleição é corporativa, é coletiva. Para o indivíduo, esta eleição só se torna uma realidade mediante o arrependimento e a fé. Então, quando ele se arrepende e ele crê para a salvação, né, ele então entra no grupo dos eleitos, vamos dizer assim, né? Ele entra no grupo dos eleitos. Tá? Só que nós precisamos entender que esta eleição também, ela não é meritória. Tá? E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Então, algumas pessoas pensam o seguinte, ó, os arminianos, eles dizem que
Deus prevê a fé, né? Então isto é pela a eleição, na visão de Armínio, é pelas obras, não é, né? Armínio também, como um teólogo reformado, porque ele era um teólogo reformado, ele entende que a eleição é pela graça, né? Um bom arminiano, um bom estudioso da Bíblia, nunca vai negar que tudo é pela graça. Tudo é pela graça. A partir do momento que um estudioso da Bíblia nega essa salvação pela graça, ele deixa de ser um estudioso sério da Bíblia, né? E também deixa de ser um arminiano original, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque Armínio dizia que a salvação é pela graça. Então Deus dá a graça, capacita a pessoa a crer, e aí sim a pessoa com o entendimento iluminado, ele pode entender e crer na salvação. Tá? Então nós precisamos entender isso aí. As condições, né? Ela é oferecida a todos, tá? E também não é meritória. Não, eu não faço... a salvação não parte de mim. Tá? Não é nem a visão de Pelágio e nem a visão semi-pelagiana. A visão de Pelágio, né, foi um bispo que viveu nos anos 400, ali, por volta do ano 400, ele dizia assim que o homem pode ser salvo por si mesmo, ele não necessita de nada, né? Isso é uma heresia. O semi-pelagianismo, ele reconhece a graça de Deus, ele reconhece o agir de Deus, porém, ele diz que a salvação é iniciada pelo homem, também é uma heresia, né? Também é uma heresia. A Bíblia nunca afirma, e nunca afirmou, e nunca afirmará que a salvação é iniciada pelo homem, é sempre iniciada por Deus, sempre iniciada por Deus. Quando vamos pregar, né, a palavra, a gente se acostuma, quando a gente vai evangelizar, né, a gente costuma dizer assim, dá o primeiro passo para Deus, né? Essa é uma expressão, na verdade, errada, porque o homem nunca pode dar o primeiro passo. Sem antes, ele pode, na visão humana, aquele primeiro passo talvez foi do homem, mas por trás deste passo do homem, já houve o primeiro passo, que é o passo de Deus, dispensando a graça para aquela pessoa, iluminando o entendimento dela, mostrando para ela o caminho da salvação. Então, a salvação, ela é sempre iniciada por Deus, nunca pelo homem. Então, ela não é meritória. Se ela é meritória, é pelos méritos de Cristo, nunca pelo mérito humano. Tá? O subtópico de número 3 diz vida santa e irrepreensível. Então, aqui nós vemos a finalidade da eleição, né? Para que o santo, o crente, o eleito, seja santo e irrepreensível diante dele. Tá bom? O vocábulo, nós temos o vocábulo santo, né, que é hagios, que santo aí significa separado do pecado. Então, Deus nos elegeu para sermos separados do pecado. E a palavra irrepreensível no grego é amomos, ou seja, é algo que é sem defeito, inculpável, né? Então Deus nos elegeu para que sejamos separados do pecado e irrepreensíveis. Esta é a finalidade da eleição. Tá? Então esse tópico subtópico 3 mostra esta verdade. O subtópico 4, para encerrarmos esse ponto principal de número 1, é a nova vida dos eleitos. Então, aquele que é eleito, ele precisa demonstrar agora uma nova vida, né? Ele precisa demonstrar que ele é salvo, né? Então, diz aí que o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, como a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, né? Fornicação. Então agora o eleito, a finalidade da eleição, hoje aqui no presente, é que o eleito tenha uma nova vida, um novo modo de agir, uma nova maneira de pensar, de falar, novas atitudes. Esta é a finalidade da eleição na Bíblia Sagrada. Eleitos
para sermos santos e irrepreensíveis. Então, se você se considera um eleito, você precisa viver uma vida de eleito. Se eu me considero um eleito, eu preciso viver uma vida de eleito, uma vida baseada na eleição, ou seja, uma nova conduta. Não podemos viver mais daquela maneira que nós vivemos, ok? Então esse foi o ponto de número 1, né? Já até me demorei muito aqui nesse ponto de número 1. Vamos para o ponto de número 2 agora. O ponto de número 2 vai falar da predestinação. Então, predestinados para filhos de adoção. Aí diz que a predestinação, o termo, né, é prorizo, que traduzido é destinar antes, tá? Destinar antes. Nós vemos, eu disse que há talvez uma leve diferença entre eleição e predestinação. Eleição é o ato de Deus escolher de antemão aquele que vai crer, né, e que vai perseverar e que vai ser salvo. Então Deus elegeu ele. A predestinação é o destino desses eleitos. Qual será o destino estabelecido por esses eleitos, ou para esses eleitos, né? É uma leve diferença. A eleição é o ato de eleger. Predestinação é o que vai acontecer com esse eleito. É o que está pré-ordenado para acontecer com ele, porque ele foi eleito em Cristo. Tá? Então vamos lá. Então isso é predestinação, né? Nós não podemos esquecer o seguinte, que na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverarão até o fim. Então, segundo a linha arminiana, né, que é a que a Assembleia de Deus adota, arminiano clássico, né, não é arminiano do Paraguai, não, né? Arminiano clássico. Nós entendemos que tanto a eleição como a predestinação, ela se dá por um conhecimento prévio. Então, Deus, de antemão, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, já viu quem vai crer, quem vai perseverar, e a este ele predestinou. É o que nós temos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Romanos, o capítulo de número 8, versículo de número 29, a Bíblia diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, aqueles que ele conheceu antes, né, conhecimento prévio, a presciência, a esses ele também predestinou. Tá? Então nós precisamos entender isso. Subtópico 2, filhos de adoção. Então, qual é a finalidade da predestinação? Versículo 5 de Efésios 1. Nos predestinou para filhos de adoção. Por Jesus Cristo, filhos de adoção. Então Deus nos predestinou para filhos de adoção. Este é o objetivo, né, da predestinação. Segundo o pastor Douglas Batista aí na revista, ele diz o seguinte: se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele e somos filhos de Deus. Então nós éramos inimigos de Cristo por causa do pecado. Por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então agora nós fomos reconciliados. Reconciliados com Ele. Éramos inimigos. Agora nós fomos reconciliados e somos filhos
de Deus, filhos por adoção. Só quero fazer aqui uma observação que eu acho interessante. Tem muitas pessoas que acham que filhos de adoção não são filhos legítimos, né? Falando da adoção aqui da terra, né? Do processo jurídico, né? Da eleição, quando alguém adota uma criança. Alguém diz assim, mas esta criança não é o seu filho legítimo. Isso não é verdade. Né? A criança que é adotada, ela pode não ser filha biológica, não, filho biológico. Se é uma menina, filha biológica. Porém, ela é uma filha legítima. A partir do momento que há o processo de eleição, né, juridicamente, que o juiz autoriza e que aquela criança é registrada no nome do novo casal, dos novos pais, ela passa a ser uma filha legítima, tá? Agora, trazendo para a visão espiritual da eleição, nós entendemos que quem recebeu a Cristo foi eleito, predestinado também, ele agora é filho legítimo de Deus. Éramos inimigos, separados de Deus. Hoje nós somos filhos legítimos, tá bom? Aí nós temos no subtópico 3 os privilégios da adoção, né? Então nós temos um dos maiores privilégios é poder chamar Deus de Pai. Este é um dos maiores privilégios. É poder chamar Deus de Pai. Né? É o que diz a expressão bíblica Abba Pai. Então, este é o maior privilégio. Podermos nos dirigirmos a Deus com a expressão Pai ou Papai. Né? Isso é muito lindo. Podemos chamar Deus de Pai. É o maior privilégio. Agora, existem outros privilégios, né? Da adoção. Hoje nós temos, como Deus é nosso Pai, nós temos acesso a Ele. Né? Uma outra criança, um outro filho, seja criança, seja adulto, jovem, ele não tem acesso a um pai que não é seu como o próprio filho. Então o filho tem intimidade com o pai, isso é um privilégio. O filho tem intimidade com o pai. Ele pode chegar diante do pai, né, e conversar abertamente. Nós temos também o privilégio da nossa herança espiritual, da vocação, do chamado que Deus nos fez. Então hoje nós temos a certeza que nós vamos morar com o nosso Pai eternamente. Quando Jesus voltar, levar os seus filhos, esse também é um grande privilégio. Poderemos morar com Ele na casa do Pai. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Né? Então nós precisamos lutar para poder alcançar esta morada. Né? Então nós falamos em alguns privilégios da casa do Pai. O importante é que você continue na casa do Pai. Não adianta nós sabermos, estudarmos os privilégios, acesso ao Pai, o direito de chamar Deus de Pai, as bênçãos aqui hoje que nós temos essa intimidade com o Pai, a bênção da herança espiritual, da salvação eterna. Não adianta saber de tudo isso se você não continuar na casa do Pai. Você precisa continuar na casa do Pai. Para encerrar a nossa lição, o subtópico 2, predestinação e o amor. Nós precisamos fazer aqui uma observação que a predestinação ela é para a salvação. Tá? Na visão majoritária arminiana, nós não conseguimos entender a dupla predestinação. Por quê? Se Deus elege alguém para ser salvo, automaticamente ele tem que eleger alguém para não ser salvo. Tá? Não tem como fugir da dupla predestinação se eu
abraço a visão da predestinação incondicional. Não tem como fugir disso. Se a predestinação é incondicional, Deus elege quem Ele quer, arbitrariamente. Lógico que Deus vai eleger quem Ele quer. Né? Deus não vai eleger alguém contra a sua vontade. Porém, há uma visão que Deus elege quem Ele quer arbitrariamente. Então, é você que eu quero e o outro eu não quero mais. Ou nunca quis, né? Então, nós entendemos que a predestinação, ela é para a salvação. Nós temos uma referência aqui, ó. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né? Que nós temos aí Atos 4 e 28, Romanos 8, 9 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então a Bíblia não apoia a dupla predestinação. Uns para ser salvos, outros para ser condenados. Não, a Bíblia nunca ensina isso. Nós temos que fazer esta observação. E sabendo disso, aí nós entramos aqui, que a predestinação é um ato de amor, não um ato de condenação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele quer predestinar, quer eleger o maior número de pessoas para serem salvos. Por quê? Segundo Paulo escreve a Timóteo, é a vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que nós vimos que a predestinação e a eleição ela é oferecida a todos. Tá? A pessoa precisa responder pela graça. Não nos interprete mal, né? Nossos amigos calvinistas, né? Que Deus abençoe vocês, mas não nos interprete mal. A eleição é sempre pela graça. Tá? Então Deus quer eleger e quer predestinar o maior número de pessoas para entrar neste grupo pela graça, pelo amor que Ele tem por toda a humanidade. Tá? Então nós precisamos entender que foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação é um favor imerecido, sempre pela graça, que procede de Deus, que vem do coração de Deus. A eleição, né, e a predestinação são atos do coração de Deus. Olhando para a humanidade perdida, Deus envia o seu Filho para oferecer a salvação a todos aqueles que responderem positivamente ao seu chamado salvífico. Então esta foi a lição de número 3. Não vamos nos estender muito mais, né? Porque o vídeo já está aí com 33 minutos. Né? Então que Deus em Cristo te abençoe. Espero que eu tenha contribuído para o seu elevo espiritual nesta lição de número 3. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like aí para nos ajudar, ok? Inscrever-se no canal e acionar o sininho das notificações. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.